Todo mundo quer ser bem tratado. Quem gosta de ser bem tratado, respeitado e amado, aí levanta a mão. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Quem não gosta tá maluco ou então não escutou a pergunta. Perfeito. É isso aí. Então o que acontece? Eu gosto de ser bem tratado, eu gosto de ser respeitado e eu gosto de ser amado. Então as minhas células, 100 trilhões de vidas conscientes, também gostam. Também gostam. E se eu não trato bem das minhas células que compõem o meu corpo físico, como é que eu vou querer que alguém me trate bem? Que alguém tenha respeito por mim? Que alguém tenha amor por mim? É muito difícil eu exigir algo que eu não estou dando para as mais de 100 trilhões de vidas que existem dentro de mim. Gente, é vida consciente, porque a imagem, né, que a gente forma na nossa mente, quando a gente fala de uma célula viva, parece sei lá, um negocinho, né, um bichinho, mas muito difícil da gente entender que isso também tem consciência, ou seja, também tem vida, como nós temos, tá? Não tem a estrutura inteira que nós temos, mas é vida, é vida. Imagina que você tem aí, sei lá, 100 trilhões de peixinhos, né? Que todo mundo tem carinho pelos peixinhos, mas nas nossas células nós maltratamos elas, maltratamos, porque nós vivemos em estado de estresse, porque nós vivemos em estado de tensão, porque nós carregamos e vamos abarcando e retendo emoções autodestrutivas, negativas. Por quê? Porque a pessoa me causou mal, porque aquele cara não podia ter feito aquilo comigo, porque aquela moça não podia ter feito aquilo comigo, e aí eu não perdoo, e aí eu vou ficando brava, e aí eu vou ficando bravo, e aí eu vou ficando, eu estou matando, intoxicando, prejudicando as 100 trilhões de células que tem dentro de mim. Conclusão dessa brincadeira, eu estou fazendo mal a uma pessoa, a mim mesmo. E é isso que a gente tem que ter consciência na hora em que nós estivermos despejando as nossas emoções mais agressivas, mais violentas, mais, enfim, todas aquelas emoções mais destrutivas, vamos dizer assim, que são as emoções negativas, né? Porque eu acho justo considerar que eu devo atacar, né, emocionalmente aquela pessoa, né, ou aquela instituição, a empresa, o governo, enfim, né, por conta de política, quanta gente se mata, se intoxica, se prejudica, ao invés de simplesmente poder ter um pouco mais de serenidade, né, de calma, de tranquilidade, uma conversa em que nós trocamos opinião, um diálogo harmonioso, ele é proveitoso para duas pessoas, as duas vão sair ganhando, as duas pessoas vão ganhar numa conversa harmonizada. Numa discussão, ninguém sai ganhando, ninguém sai ganhando. E claro, nós caímos nessas armadilhas de ficar despejando os nossos ódios, raivas emocionais contra pessoas e estamos, presta atenção, você está matando as suas células, você está intoxicando as suas células. Pensa que cada ataque de raiva, cada ataque de ódio, cada ataque, né, de emoções mais turbulentas e agressivas, nós estamos apertando as células que temos dentro de cada um de nós, como se nós estivéssemos machucando esses serizinhos vivos que estão trabalhando duramente, 24 horas por dia, sem descanso, para nos manter vivos. E isso vai totalmente contra o princípio do amor que nós devemos ter por nós. Isso é completamente fora do contexto do amor que nós devemos ter por nós, né? Então, o que acontece? Porém, toda essa brincadeira, ela tem uma função, ela tem um fundamento, né? Nada, gente, que existe no universo existe à toa, absolutamente nada. Tudo tem uma função, tá? Tudo tem uma função. Se você olhar
pelo seu corpo humano, você vai ver que tudo no seu corpo tem uma função. A unha tem uma função, o cabelo tem uma função, o nariz tem uma função, a orelha tem uma função. Tudo tem uma função dentro da sua composição humana. Na natureza, a mesma coisa. Tudo tem uma função. A árvore tem uma função, a água tem uma função, os pássaros têm uma função, o cupim, a abelha e o mosquito, o borrachudo, tem uma função. Tudo tem uma função. E nas nossas... no nosso universo interno, tudo tem uma função também. Tudo também tem uma função. Ou seja, nossas emoções têm função. E quando a gente começa a entender isso, nós ganhamos o jogo. É aí que a gente entende a brincadeira toda. E quem entende isso, gente, vira o jogo completamente. Quer dizer que você vai viver a sua vida em pleno e absoluto estado de alegria, de amor, de explosão, de felicidade 24 horas por dia? Não, isso não vai acontecer, tá? Porém, nós vamos passar prioritariamente a estarmos percentualmente muito mais felizes, potencialmente muito mais repletos de amor, potencialmente muito mais alegres, muito mais satisfeitos, muito mais capazes de entender e extrair toda a beleza da vida que nos cerca, toda a maravilha pelo fato de nós estarmos vivos aqui e agora e vivenciando uma vida onde nós temos infinitas possibilidades de fazermos coisas absolutamente maravilhosas e absolutamente fantásticas. Porém, o que acontece? Nós temos que entender como é que funcionam essas brincadeiras, porque aí nós vamos começar a sacar quais são as funções das emoções. Entendendo por que existem cada uma das emoções, ou pelo menos as principais, aquelas que nós sentimos, né, mais constantemente, nós já vamos entender o propósito, trabalhar em cima do que as emoções querem nos dizer, qual o sinal que elas estão nos dando, e aí nós vamos poder resolver aquilo que está encruado dentro de cada um de nós, aquilo que está nos absorvendo, está retido, guardado dentro de nós e está fazendo um processo, né, está causando um processo de transbordamento. Pedro, por que eu me sinto triste o tempo inteiro? Pedro, por que eu tenho ataques de raiva sempre que acontece determinada coisa? Pedro, como é que eu faço para sair desse estado de depressão que eu estou vivendo e tal, que eu nunca fui assim, eu sempre fui uma menina feliz, uma pessoa bacana e tal, e de repente eu me afundei num estado de depressão, etc e tal. Pedro, o que eu faço com a minha ansiedade? Se você entender o porquê que nós estamos nos sentindo assim, porque você vê, cada uma dessas que eu citei é uma diferente. É como um estojo de lápis de cor. Cada cor tem uma função, né? Cada uma dessas emoções citadas, elas querem te avisar uma determinada coisa diferente. Elas querem te dar um sinal. Entender o que elas querem te avisar, você vai conseguir trabalhar. Você vai conseguir falar, ah não, eu estou me sentindo assim por conta de determinada coisa. É claro que quando a gente entra num processo de se amar, de se cuidar e de se respeitar, nós vamos sendo invadidos cada vez menos por essas emoções, vamos nos tornando cada vez menos reféns dessas emoções, tá? Então nós começamos a ter mais domínio, mais paz e mais tranquilidade. Vamos limpando, fazendo uma faxina dentro de cada um de nós dessas emoções que ficam retidas e guardadas. Eu vou explicar isso tudo direitinho para vocês hoje, tá? Essas emoções que ficam retidas e guardadas dentro de nós, nós vamos então limpando, faxinando essa coisa toda. Mas não tenham dúvidas, não tenham dúvidas. O que acontece? Nós ficamos lá na meditação, nós ficamos lá na yoga, a gente está super zen, a gente está maravilhoso, a gente está, nossa, eu estou no céu,
Acabei de fazer meditação, fiz a minha yoga, saí na rua, peguei meu carro, o cara me fechou, eu já estou xingando. Ô filha da... Ô não sei o que, porra, mas eu estava todo zen. Que eu saí desse lugar e tal, não sei o que, porque tem coisas que eu preciso trabalhar dentro de mim. E aí, o trabalho do autodomínio das emoções, o trabalho, né, do controle, da limpeza e da higiene das emoções, ele não chega a um nível em que me põe num estado como se eu fosse Jesus Cristo aqui na Terra. Temos que trabalhar e temos que trabalhar com vontade. Por quê? Uma pessoa que se torna refém das suas emoções é simplesmente uma pessoa que vai ser levada pela vida como um barco é levado pelo vento, sem direção e sem rumo. Os ápices emocionais da gente, eles causam um efeito chamado sequestro neural. Eles sequestram a nossa capacidade de raciocínio. Os nossos neurônios, isso segundo a psicologia, é o termo que eles usam, eles são como se fossem sequestrados. Então você está azul, vermelho, roxo de raiva, você não está conseguindo mais raciocinar. Daí nós falamos o que não queremos falar. Daí nós agredimos quando não queríamos agredir verbalmente, pessoas que chegam a fazer isso até mesmo fisicamente. Daí que nós vamos perdendo. E os apaixonados também, né? O extremo é mais gostoso, estar apaixonado do que estar repleto de raiva, mas também nós enlouquecemos de paixão. Nossos neurônios vão sendo sequestrados e a gente está chamando, né, as pessoas, a gente está enlouquecendo de paixão e aquela coisa toda. E também essa descarga química da paixão muitas vezes gera o vício. Daí gera o apego nas pessoas. Daí eu me prendo a determinadas pessoas. Por quê? Porque eu quero sentir de novo aquela sensação emocional que eu senti. Mas não foi a pessoa que pegou aquela emoção e botou dentro de mim. Aquilo já existia em mim. Assim, nós só tivemos a oportunidade do despertar desta emoção. Mas aquilo não foi colocado de fora para dentro, está dentro de você. A capacidade de sentir felicidade, a capacidade de sentir alegria, amor, paixão, tranquilidade, paz, tristeza, raiva, ódio, ciúme, inveja, isso tudo está dentro de você. Isso tudo está dentro de nós. Cabe a gente trabalhar para entender que tipo de emoções nós vamos querer ficar trabalhando e puxando dentro de nós para a gente não ficar refém das emoções. Fui tomado por uma emoção, fui tomado por uma raiva, fui tomado por uma paixão, não sei o quê, e fui levado pela vida. Ou eu simplesmente consigo respirar, me acalmar, zerar o fluxo emocional dentro de mim, ou seja, acalmar o maremoto emocional, e aí eu consigo ter a capacidade de raciocinar. E aí eu vou medir as coisas que eu estou fazendo ou não. Eu volto a me tornar mais consciente. Antes de eu estourar com a pessoa, ou depois de eu estourar com uma pessoa, eu vou entender o porquê que isso aconteceu. O que essa pessoa provocou dentro de mim que causou a vontade de estourar, ou o que essa pessoa causou dentro de mim que me enlouqueceu de amor, que me enlouqueceu de felicidade, e o cuidado que eu devo ter com esses sentimentos despertos, porque isso pode me levar para vivenciar situações desagradáveis, tanto pelas emoções negativas, quanto pelas emoções positivas. O equilíbrio, gente, o equilíbrio é o grande negócio. O jogo é achar esse centro do meio, essa posição de equilíbrio, essa harmonia interna, pelo menos na maior parte do tempo. Porque tem coisas que a gente não vai segurar, tá? Não tem jeito, é normal. E é bom que a gente não segure. É muito bom a gente não segurar. Por quê? Por diversos motivos. Um deles é a tua emoção está querendo te dar uma informação para você. Muito preciosa, muito preciosa. É um sistema de funcionamento muito inteligente. Ela quer te dizer alguma coisa. E você precisa entender o que ela está querendo te dizer. Caso contrário,
você vai ficar refém de eternamente algumas coisas acontecerem que vão te despertar a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa que tem ciúmes, tá? Sofre de ciúmes. Está travando? Não está travando, a intuição sempre nos diz algo. Deixa eu ver, não, pelo pouco que eu entendo dos uns participantes fechados, seus vídeos, a transmissão fica mais leve, trava menos. Horário de vigiar, como viver em um país desse e não se revoltar? Não pode, tá? A gente tem que se indignar é uma coisa, né, Gênia? A gente tem que não concordar com muitas coisas, tá? E isso faz parte da nossa, do nosso caráter, da nossa ética. Mas nós nos matarmos por conta, né, do erro dos outros, o que acontece? Geralmente, um ataque de um auto-assassinato coletivo, vamos dizer assim, um suicídio coletivo. Né? Essas pessoas ficarem se indignando a ponto de perderem, tá, o seu centro emocional. Uma coisa é eu não concordar, uma coisa é eu me indignar e outra coisa é ter a clareza de raciocínio do que eu posso fazer para mudar, né, pelo menos o que estiver ao meu alcance, a realidade das pessoas no meu bairro, das pessoas na minha cidade ou até mesmo de um país. Se eu tiver clareza de raciocínio, eu consigo mexer em muita coisa, eu consigo ajudar de muitas formas. Mas se eu tiver tomado pelo ódio, pela raiva, é mais difícil, né, eu conseguir resolver alguma coisa e eu estou criando realmente uma autodestruição. Eu estou intoxicando todo o meu organismo. Eu estou gerando toxina em todo o meu organismo. E eu não posso deixar, por exemplo, um político que eu não concorde com ele prejudicar a mim dentro do meu organismo por conta de uma pessoa que eu não concorde, né? E nosso país é craque em políticos, né, que nós não concordamos, né? Nós somos um celeiro de políticos que nos levam aos limites, né? Mas é fundamental que a gente mantenha a nossa sanidade, o nosso equilíbrio emocional, porque aí eu consigo entender o que eu posso fazer, qual é a atitude que eu posso tomar, porque é isso que interessa, a atitude que eu vou tomar, não a raiva, o ódio, isso vai gerando, isso é um sinal de descontrole emocional da nossa parte. Claro, tem situações muito extremas, é muito difícil a gente segurar determinadas ondas, é muito difícil, tá? Ainda mais se você pensar, por exemplo, na Alemanha, né, do Holocausto, como segurar uma onda daquela? Como segurar uma onda, por exemplo, como a da bomba atômica no Japão, que destruiu o país num átimo de segundo. Mais de 100 mil pessoas perderam suas vidas por conta de uma bomba. Aquilo sim, aquilo também é, né, um negócio avassalador. Porém, teve um cara no Japão nessa época que criou uma invenção por conta daquela bomba, né, que é utilizada no mundo inteiro hoje e que é um dos principais meios de veículo do mundo todo. O seu Honda, né, inventou a motoca naquela época. Por quê? Porque o país estava destruído, ele então inventou um motor numa bicicleta, era uma forma que ele tinha de se locomover e exigia pouca gasolina e ele conseguiu então se locomover por um país destruído, né? E aí começaram a encomendar mais daquela bicicleta com motor, esse cara inventou a moto naquela época, naquele estado em que aquele país se encontrava, né? E hoje é um país inclusive espetacular, maravilhoso, que se levantou depois de acontecer aquela tragédia toda lá. O caos sempre vai existir, tá? O caos sempre vem para bagunçar as nossas vidas, para tirar a gente do eixo, para mudar as nossas percepções e para nós irmos, de certa forma, também evoluindo através da bagunça que é gerada à nossa volta, dentro de cada um de nós e no nosso entorno. Se vocês olharem a história do planeta e da humanidade, nós acabamos de viver um momento aí de bagunça, né, geral e absoluta, simplesmente porque existe esta mecânica universal de bagunçar tudo para depois ajeitar melhor, né? Como, por exemplo, vocês já arrumaram a casa de vocês.
Não imagino se vocês já fizeram aquela limpa geral na casa de vocês. Eu já fiz algumas vezes lá em casa. Qual é o primeiro estágio? Né? A gente vai tirando tudo dos lugares, vamos dizer que a gente vai arrumar um armário, né, um quarto tá cheio de roupa, você vai fazendo o quê? Vai tirando tudo, vai botando na cama, não, isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui eu vou doar, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê. Quando você olha, está um caos. Quando você olha, você fala, Jesus Cristo, né? Aí você então vai começar a separar as brincadeiras todas. Não, isso aqui eu vou tirar para cá, isso aqui eu vou jogar para cá, isso aqui volta para o armário, até você organizar de novo. A organização volta, né, de uma forma melhor. O caos, ele é necessário para você mexer com aquilo que está estagnado, estático e que precisa, né, a gente evoluir. Travou totalmente, travando. As grandes conquistas foram através de luta. Se desligar sua câmera, melhora. Não melhora. Era para arrumar, alguém do suporte, por favor, arruma isso. Está travando às vezes. PG, tá vendo aí? Tá, maravilha, maravilha. Vou seguindo aqui, o pessoal vai ter que vai dar uma olhada aí, tá, gente? Então, o que acontece? Nós precisamos aprender, né, a lidar com os nossos estados emocionais, em primeiro lugar, entendendo para que eles servem, tá? Para qual é a função dessa brincadeira. Entendendo qual é a função dessa brincadeira, a gente simplesmente consegue lidar melhor com eles, tá? Não tem como entrar na nova terra sem passar pela limpeza. Exatamente, Fabiano. Adorei essa do caos. Necessário para a evolução. É verdadeiro, Trace. Né? O mundo, né? A história da humanidade, a nossa história, acontece isso. Por exemplo, gente, vocês estão num relacionamento, tá? Nesse relacionamento está indo tudo bem, está indo tudo tranquilo, de repente um susto. Separam-se, tá? Separam-se, caos emocional, né? Desespero. E, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu estou desesperada, eu estou desesperado e tal, eu perdi a pessoa da minha vida, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Lá na frente, você vai simplesmente, você vai reconquistando, né, a sua estabilidade, você vai passando por esse caos que se transformou a sua vida e a sua história, para chegar lá na frente você vai falar, hoje eu vou saber lidar muito melhor com o relacionamento e com uma eventual separação. Isso me trouxe consciência, isso me trouxe uma experiência de vida que vai me ser benéfica lá na frente. Ou seja, eu vou saber lidar melhor com isso depois. Isso é para o meu crescimento. Se a gente nega esse entendimento, a gente fica travado no caos, a gente fica travado na bagunça emocional, né, que se promove dentro de cada um de nós, a gente perde a estabilidade e a gente simplesmente não avança. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos toda a dificuldade do mundo de entender que tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, é só para isso, é para a nossa evolução. Nós não enxergamos a gente diariamente, constantemente, como seres que precisam evoluir. Mas eu já sei fazer conta de matemática, eu já sei escrever, eu trabalho, eu dou conta das minhas responsabilidades, Pedro. Para que eu preciso me tornar uma pessoa melhor? Cara, a vida não está querendo saber disso para você, ela está querendo saber se você já sabe perdoar, se você já sabe agradecer e se você já sabe desapegar. É só isso, é só isso. Aí quem é que tem capacidade de desapego aqui, facinha, de objetos, de pessoas, de emprego, de tudo? Quem é que desapega assim, lindo? Eu não. Eu ainda tenho muito que aprender sobre isso e imagino que todos nós. E é aí que o bicho pega, porque nós vamos sendo provocados no ponto exato das nossas dificuldades e daquilo que nós temos que trabalhar nas nossas vidas. Quem é que consegue agradecer um acontecimento trágico na sua vida? Um acontecimento difícil? Quem consegue agradecer? É difícil, não é fácil. E é isso que a vida quer que a gente entenda. Por quê? Agradecendo, perdoando e desapegando, você está se libertando de tudo. Ah, eu não vou sentir mais emoção? Vai sentir as emoções todas necessárias que você tem que sentir, sim. Você está na vida para sentir, experienciar isso também. Porém, isso vai passar muito mais rápido. Isso não vai se tornar um peso
que você vai carregar na sua vida durante não sei quantos anos. Isso vai simplesmente começar a cada vez mais passar, porque as emoções são uma passagem. Elas são um fluido de energia que toma conta do corpo e depois elas passam e vão embora. Mas aí o que acontece? A gente retém as nossas emoções. A gente retém as emoções. E aí nós vamos criando o quê? Caroços dentro de nós.